Bom dia, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, que bom que você está aqui, para que a gente possa estudar juntas mais uma vez, né? Aprendendo aqui na Escola do Mestre para Mães, aprendendo do Mestre Divino, né? Como vocês já sabem, o nosso estudo acontece individualmente, na nossa semana, no nosso devocional, no nosso momento com Deus, e durante as terças-feiras, às terças-feiras, 5 horas da manhã, nós fazemos a recapitulação desse estudo. Aqui nós podemos conversar, sobre o que nós aprendemos do estudo. Nós estamos, então, no estudo, do capítulo 15 do Desejado de Todas as Nações, e o estudo guiado é o estudo 19, que você pode pegar esse estudo guiado, esse guia, no familiarizando.org, caso você não tenha, tá bom? Então, nós precisamos ter em mãos agora para o nosso estudo Bíblia, o Desejado de Todas as Nações, as nossas anotações pessoais, para que a gente possa participar aqui, né, e aprendermos juntos. Os comentários nós estamos deixando no final de cada pergunta, tá bom? Para ficar mais, para otimizar o nosso tempo. Então, se você tiver um comentário a fazer, levanta a mãozinha, aguarda a, a gente terminar ali, a gente passa a palavra para você, tá bom? Agora, caso você não queira participar audivelmente, você pode fazer isso pelo chat, certo? E os comentários a gente pede que sejam breves para que mais pessoas, a intenção é que mais pessoas possam participar também, tá bom? Então, estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui reunidas para estudarmos na Escola do Mestre. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração e vamos dar início, ok? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor concede a cada uma de nós. Te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos por esse grupo de apoio, Senhor, que tem nos ajudado na nossa caminhada em aprender mais e mais de Ti. Por favor, Senhor, pedimos a Tua bênção para este estudo, que o Senhor possa guiar cada pessoa que for comentar alguma coisa aqui, que o Seu Espírito esteja agindo nos nossos corações, que aprendamos mais e mais de Ti. Por favor, Senhor, ajuda-nos nas nossas necessidades, trabalha no nosso coração e faz a Tua obra em nós. Permanece conosco, inspirando-nos, nos atraindo para Ti e nos guiando neste estudo aqui que vamos fazer. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Bom, sejam bem-vindas mais uma vez. Vamos ao nosso estudo, então. A gente vai começar hoje o estudo 19 sobre relacionamentos. Esse estudo é um complemento do estudo 13, onde a gente estudou sobre socialização. Então, nesse capítulo 15 do Desejado de Todas as Nações, tem mais alguns aspectos ali, né, mais alguns textos sobre socialização, sobre o aspecto social da vida de Jesus. Bom, então começando ali o nosso guia de estudo, né, na pergunta 1, como começou o ministério de Jesus? Então, a gente viu aí no capítulo 15 que Jesus não começou o ministério por uma obra grande, uma grande obra, perante o Sinédrio, né, perante a igreja da época. Mas ele começou o ministério dele numa pequena reunião familiar, em uma pequenina vila galileia, né? Foi ali que ele manifestou o seu poder. Então ia ter ali o casamento, um casamento em Caná, que era uma pequena vila próxima de Nazaré, onde Jesus viveu, né, a infância, a sua adolescência. E os noivos eram parentes de José e Maria. E então Jesus ficou sabendo dessa reunião de família e ele foi a Caná e ele e os discípulos foram convidados para essa festa. Então foi assim que começou de uma forma simples, né, humilde, assim como o nascimento de Jesus, né, foi assim que começou o ministério de Jesus. E o que que isso nos mostra? O que que vocês
que entendem aí. Alguém gostaria de comentar? O que vocês estudaram? Não sei se vocês têm conseguido fazer o estudo de vocês, aí o estudo pessoal, mas a gente sempre fala aqui que o principal na escola do mestre é o nosso estudo individual. Então, a gente estuda antes, e aí aqui a gente só compartilha, né, o que a gente aprendeu, o que a gente estudou. Então, o que que esse fato, né, de o ministério de Jesus ter começado dessa forma, num casamento, mostra para nós? Isso mostra para nós, né, Mari, que é um trabalho a ser feito, né, na família, é, entre os familiares, é uma obra a ser feita além daquela que a gente faz no convívio com os irmãos de fé, da fé, né? Além daquela que é realizada na igreja, também é importante, mas há algo a ser feito muitas vezes no nosso próprio círculo ali de convivência, em que as pessoas também precisam de atenção, de apoio. Muitos talvez não conheçam nem a nossa fé, não façam parte, né, do nosso convívio de fé, e foi isso que Jesus fez, né? Sim, todos nós somos chamados a fazer essa missão, né, de compartilhar o evangelho. Existem várias esferas ali, né? Então, tem o aspecto mais pessoal e tem também o ministério mais público, né? E, de acordo com as nossas circunstâncias, a gente pode sempre fazer a missão, né, cumprir a missão, seja de forma pública ou de forma mais simples, mais particular, né? E aqui diz também que Jesus começou o ministério assim, ele manifestou o seu poder ali naquele casamento, naquela reunião, pequena reunião familiar, para aumentar a alegria das bodas. E assim ele mostrou sua simpatia ou empatia, muitas vezes quando aparece nos escritos de Ellen White, aí na tradução, não sei como que está na tradução atual, né, mas na tradução mais antiga, muitas vezes aparece a palavra simpatia, mas na verdade seria, tem mais a ver com empatia, né? Então, assim mostrou, Jesus mostrou sua empatia para com os homens e desejo de lhes proporcionar felicidade. Então, Jesus estava preocupado, né? Ele está, né? Preocupado com cada aspecto da nossa vida. E ali ele demonstrou isso, né? Essa empatia que ele tem conosco, o desejo que ele tem de nos proporcionar felicidade individualmente, né, particularmente em todos os aspectos da nossa vida. Bom, e ali, naquele evento, Jesus reencontrou a mãe dele. Eles faziam tempo que eles estavam separados e, e ali ele teve um reencontro com Maria. E como que foi esse reencontro? Bom, quando Maria se encontrou ali com Jesus, ela viu que Jesus estava diferente. Ele continuava terno, né, tão prestativo quanto antes, mas ela viu que fisicamente Jesus estava diferente. Então, o semblante dele tinha mudado. Ele apresentava aqui na página 92 do Desejado, de Todas as Nações, está escrito que ele apresentava os vestígios da luta do deserto. Então, não fazia muito tempo que ele tinha passado ali pelo deserto, né, onde ele foi tentado, e uma nova expressão de dignidade e poder testificava de sua celestial missão. Interessante, né, porque era o filho dela, ela estava acostumada ali a ver Jesus, mas quando ela viu dessa vez, ela viu algo diferente, uma expressão de dignidade e poder. Achava-se com ele um grupo de homens moços, então ele levou ali aqueles jovens, né? E uma vez eu ouvi um sermão e a pessoa fez alguns cálculos ali, chegou à conclusão de que os discípulos eram bem jovens, né? Especialmente João, parece que era o mais novo, né? E eles estavam ali com Jesus nesse evento, e aqui diz que os olhos daqueles jovens que estavam com Jesus seguiam a Jesus com reverência e eles chamavam Jesus de mestre. Então,
ali naquela festa, esses companheiros de Jesus contaram a Maria o que eles tinham visto e ouvido no batismo, em outras partes, né, onde eles tinham acompanhado Jesus. E eles concluíram declarando: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Então, eles estavam muito convictos de que Jesus era o Messias, né, os discípulos. E eles já estavam ali testemunhando por onde eles iam compartilhando essa boa nova, né, essa boa notícia. E quando eles se reuniram ali, né, alguns convidados, aqui diz que muitos pareciam preocupados com algum assunto, né, interessante ali, tinha, dava para perceber que as pessoas estavam um pouco agitadas ali, empolgadas com alguma coisa, tinha pequenos grupos conversando, né, e sempre olhando assim para Jesus, lançando olhares indagadores para o filho de Maria. Então eles estavam ali todos, né, todos curiosos, né, quem é, e percebendo, né, talvez que ele estava diferente, né, acho que muitos ali tinham convivido com Jesus quando ele era mais novo, né, que eram os parentes ali, na cidade ali próxima de Nazaré, então provavelmente eles também perceberam essa diferença em Jesus, né, viram aquele jovem junto com Jesus, então estava todo mundo ali curioso, né, com relação a Jesus. E Maria? Como que Maria estava neste momento? Aqui diz que Maria, a morte tinha separado Maria de José. Então, José tinha falecido e José era a pessoa com quem ela compartilhava os seus anseios, suas dúvidas, né? Suas esperanças e temores, aqui diz, né? Ele que sabia melhor do que ninguém, assim como ela, né? De qual era a missão de Jesus, quem era Jesus. E agora ela não tinha mais ninguém com quem ela pudesse, para quem ela pudesse, com quem ela pudesse compartilhar as suas esperanças e temores. Então, aqui diz que os 2 meses anteriores tinham sido muito dolorosos para Maria. Então, ela tinha perdido o marido, tinha perdido Jesus, né, porque Jesus não estava mais morando com ela tinha sido separada de Jesus, que era alguém que trazia muito conforto para ela, né? Então, era um filho sempre obediente, imagina, né? Que maravilhoso, né? Um filho assim sempre obediente, sempre prestativo. Então, ele era um conforto para Maria. Agora ela não tinha mais Jesus por perto. Então, Maria, com certeza, deve ter ficado assim muito feliz, né, de rever Jesus. E tem alguns parágrafos aqui, na página 92, na página 93, que falam sobre os pensamentos, sentimentos e expectativas de Maria em relação a Jesus. Então, aqui diz que Maria tinha ouvido falar na manifestação de tudo que tinha acontecido ali no batismo, né, às margens do Jordão. E as pessoas, naquela época não tinha, né, mídia, mas as notícias de alguma forma tinham chegado até Maria. E chegou até Nazaré, e aquelas notícias fizeram Maria lembrar de tudo que tinha acontecido, né, nos primeiros anos, da notícia do anjo, né, de tudo. E, como todo Israel, Maria também tinha sido, aqui fala que ela também tinha sido comovida pela pregação de João Batista. E ela se lembrava muito bem da profecia que tinha sido feita no nascimento de Jesus e da ligação, e ela viu, né, ela viu, ficou sabendo, né, da ligação que Jesus teve ali com João Batista, que ele foi batizado por João Batista, e tudo isso fez ela ter esperança novamente. Ela estava passando por um momento de luto, um momento triste, mas quando ela ouviu essas notícias, né, ela ficou mais animada.
mas ela também tinha ouvido notícias não muito boas, né? Ela ficou sabendo que Jesus tinha se retirado misteriosamente para o deserto, e quando ela ficou sabendo disso, ela aqui diz que ela se sentiu opressa por aflitivos pressentimentos. Então, ninguém entendeu, né? Ele, alguns, como a gente viu, algumas pessoas, inclusive João Batista, esperavam que ali no batismo Jesus se pronunciasse, se apresentasse como Messias ou algo assim, mas Jesus não fez isso, ele saiu discretamente, depois sumiu, passou um tempo no deserto, né? A gente sabe que ele passou 40 dias ali no deserto, então era por isso que as pessoas estavam tão curiosas ali, né, naquele evento. E desde o dia em que Maria tinha ouvido o anúncio do anjo no seu lar, lá em Nazaré, ela tinha guardado no coração dela, né, ela ia observando todo o sinal que acontecia de que Jesus era o Messias. Ela ficava observando, a gente já viu isso em outros estudos também, né, que ela observava e ficava refletindo naquilo, guardava para ela no coração, ficava pensando, né, o que tudo aquilo significaria. E, e o comportamento de Jesus, o caráter de Jesus, sua doce e abnegada existência, assegurava a Maria que ele não podia ser outro senão o enviado de Deus. Então, muita coisa se passava na mente de Maria. E então, como a gente viu, ela foi separada de Jesus, né, de José também, e ela também recordava os 3 dias de angústia, quando ela tinha perdido Jesus. Então, a gente também já estudou sobre isso, né, e inclusive no capítulo que fala, no estudo que foi sobre socialização, a gente viu que ela perdeu Jesus por 3 dias, né, e ela se lembrava disso, e era com ansiedade de coração que ela aguardava o regresso de Jesus. Ela estava ansiosa ali para rever o filho. E quando ela ouviu ali os discípulos falando, né, contando animadamente, ali, testemunhando de Jesus, ela se alegrou com a certeza de que as suas, de não haverem sido vãs, suas tão longamente acariciadas esperanças. Então, ali nas palavras dos discípulos se confirmou o que Maria estava pensando, né? Apesar dela ter recebido o anúncio do anjo, de ela ter convivido, né, ter gerado aquela pessoa, né, aquele filho, e ter convivido tanto tempo com Jesus, ela ainda não tinha tanta certeza, mas naquele momento diz que ela teve essa certeza, né, de que ele era o Messias. Entretanto, aqui diz assim também que ela, achei interessante esse trecho aqui na página 93. Maria teria sido mais do que humana se não tivesse se misturado a essa santa alegria um traço do natural orgulho de mãe amorosa. Então, ao mesmo tempo que ela estava alegre, né, de rever Jesus, estava feliz, ela também sentiu assim um certo orgulho, né, do filho. E quando ela viu que todos estavam ali olhando para Jesus, ela ficou no coração dela, ela sentiu assim um desejo muito grande de que o filho dela demonstrasse aos convidados ali que ele era o honrado de Deus, que ele era o Messias. Então ela naquele momento, naquele evento, ela esperava que tivesse uma oportunidade de Jesus operar um milagre. Jesus nunca tinha operado um milagre. E ela esperava que ali poderia ser o momento dele operar o primeiro milagre. Então, esse aqui é o contexto, né, da história que a gente estudou essa semana. Alguém gostaria de comentar aqui sobre o que a gente, sobre essas duas primeiras partes? Se alguém quiser comentar, pode levantar a mãozinha e a gente passa para vocês, tá? Bom, continuando então.
Que problema então surgiu ali? Então estava tendo a festa e de repente aconteceu um problema. Aqui diz que era costume naqueles tempos que as festas de casamento continuassem por vários dias. E eles perceberam durante a festa, antes de acabar a festa, que o vinho tinha se acabado. E isso causou muito desgosto, muita preocupação nos anfitriões, né? Isso não era comum, não era comum não ter vinho durante, né, todo o tempo da festa. E o fato de ter acabado o vinho, de não ter mais vinho ali para os convidados, era como se fosse uma falta de hospitalidade. Então, os parentes ali, né, estavam incomodados com aquela situação, preocupados, né, chateados com aquela situação. E Maria era parente. Eu vou ter um comentário aqui no chat. Leilane colocou aqui. Achei interessante o comentário de que Maria não seria humana se não sentisse orgulho de mãe pelo filho. Pois é, né? Nós mães temos isso, né? Esse sentimento, às vezes aflora no coração, né? A gente tem que controlar esse sentimento. Isso. Então, a gente viu que Maria, ela era parente, né, dos noivos, e ela estava ajudando ali nos preparativos da festa. E aí, quando ela viu a situação, né, desagradável, ela recorreu a Jesus. Então, provavelmente, a gente viu já, né, que nos capítulos anteriores, ali quando a gente estudou sobre a infância, sobre a juventude de Jesus, que Jesus era muito prestativo, então, com certeza, Maria, quando tinha algum problema, alguma tristeza, alguma situação difícil, ela recorria ao conforto do filho. E ali não foi diferente, né? Ainda mais que agora ela tinha certeza de que ele era o Messias. Então ela recorreu a Jesus e disse para Jesus, né, que eles não tinham mais vinho. Então, é uma coisa que as mulheres costumam fazer é dar, às vezes não falar de forma muito direta, né? Às vezes a gente dá uma indireta, que ela não fez um pedido assim tão claro, né, para Jesus. Aqui ela falou, não tem vinho, falou para Jesus. E aqui diz assim, que essas palavras eram uma sugestão de que ele poderia suprir a necessidade. Jesus percebeu o que Maria queria com aquele comentário, né? Mas qual foi a resposta de Jesus? Vamos ver lá em João. Abri a sua Bíblia. Em João, capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. Alguém poderia ler, por favor? João 2, 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não sei se vocês já estranharam essa resposta, né? Mas eu lembro que um tempo atrás, antes de eu ler o livro aqui, O Desejado de Todas as Nações, eu achava muito estranha essa resposta, né? Parece que Jesus aqui está sendo descortês, né? Desrespeitoso com a mãe. Mulher, que tenho eu contigo, né? Mas aqui diz, na página 93, do Desejado de Todas as Nações, que essa resposta, né, que parece ser abrupta, assim, não exprimia frieza nem descortesia. Então, a maneira de o Salvador se dirigir à sua mãe estava em harmonia com os costumes orientais naquela época. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, e de repente a gente se depara com algo estranho que parece que está contradizendo, né, está em oposição, assim, dissonante, né, com algo que a gente já estudou, a gente precisa pesquisar melhor para entender, não pode simplesmente se deixar levar pelas aparências, né, daquele texto. Então, a gente tem estudado aqui que Jesus era bondoso, era amoroso, era
prestativo. Então, se a gente lê essa frase, né, e parece, né, a gente viu que ela parece descortês, então a gente tem que pensar, não deve ser, tem alguma coisa, né, aí a gente tem que aprender a pesquisar mais profundamente, a cavar as escrituras para a gente entender, não, nunca nos deixarmos levar assim pela dúvida, né, ou por um texto só, né, fazer, digamos assim, teologia em cima de um texto só. A gente sabe que o estudo da palavra de Deus deve ser, né, um pouco aqui, um pouco ali, são como peças num quebra-cabeça. Então a gente tem que ir juntando essas peças. Nunca pode pegar um texto isoladamente para tirar conclusões, né? Então, aqui a gente tem, e o espírito de profecia, os livros, né, os escritos de Ellen White, que nós entendemos que é uma profetisa do Senhor, nos ajudam a entender melhor essas questões. Então, os escritos de Ellen White são como, outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, quando a gente coloca os óculos do espírito de profecia, né, ou seja, o espírito de profecia, incluindo aqui o Desejado de Todas as Nações, que a gente está estudando, é como se fosse uma lupa ou os óculos, né, que ampliam, ajudam a gente a entender melhor. É uma luz menor que leva à luz maior, né? Ou seja, ela amplia, ela complementa, esclarece melhor a palavra de Deus. Porque a gente sabe que nosso povo hoje, né, o povo de Deus hoje é chamado de quê? De Laodiceia, né? E qual é uma das características de Laodiceia? A cegueira. Então, Deus já prevendo, né, tudo isso, ele já providenciou uns óculos, né, algo que nos ajudasse a enxergar melhor, sabendo que nós seríamos, no tempo em que nós vivemos, seríamos cegos. Então, a gente não pode achar, assim, que no tempo que a gente vive, com a mente tão limitada, tão deficiente que a gente não pode achar que a gente vai conseguir entender tudo só pela Bíblia. Se Deus nos deu o espírito de profecia, né, e lá em Apocalipse está escrito que o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos, todos os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, e lá está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a gente precisa, por isso que a gente está aqui na Escola do Mestre estudando o espírito de profecia, porque ele precisa fazer parte da nossa vida, né, do nosso estudo. A gente não vai conseguir entender e suportar, né, as provações, tudo, sem a ajuda do espírito de profecia, no tempo que a gente vive. Esses dias a gente estava estudando aqui em casa, a gente está estudando, né, a série Grande Conflito. Estou voltando, né, que eu já tinha começado com a minha filha mais velha, mas agora eu senti necessidade de recomeçar também com a minha filha mais nova. Então, a gente estava vendo a história do povo antediluviano, e lá está escrito, lá fala sobre a capacidade intelectual deles, como eles eram inteligentes, como, né, a capacidade muito maior que eles tinham, né, de entender as coisas. Mas mesmo assim, eles não entenderam, né, não entenderam a palavra de Deus. Então, se eles foram tão incapazes, assim, de entender as mensagens que Deus estava tentando mostrar, com toda a inteligência que eles tinham, imagine nós, né? Então, é presunção da gente achar que a gente pode viver sem o espírito de profecia. A gente não consegue, a gente não pode, não é seguro, né? Então, eu agradeço muito a Deus pelos escritos de Ellen White, pelo estudo que a gente está fazendo, que tem me ajudado a entender melhor a Bíblia. Então, aqui explica, né, que essa maneira do Salvador se dirigir à sua mãe não foi desrespeitosa, era um costume da época. Era empregada para com pessoas a quem se desejava mostrar respeito. Então, pelo contrário, é o oposto do que parece. Quando ele chamou Maria de mulher, né? Mulher, tenho eu contigo, né? Todo ato da vida terrestre de Cristo estava em harmonia com o preceito dado por ele próprio, que é honra teu pai e a tua mãe. Jesus, que o próprio Criador, né, o próprio legislador,
que nos deu essa lei, né, os 10 mandamentos, ele obedecia a essa lei, ele honrava a mãe. E na cruz, em seu derradeiro ato de ternura para com sua mãe, Jesus se dirigiu a ela da mesma maneira, né, quando ele confiou ali a sua mãe ao cuidado do mais amado discípulo, que era João. Então, ele sempre se preocupou com a mãe. E tanto na festa nupcial como ao pé da cruz, o amor expresso no tom, no olhar e na maneira era o intérprete de suas palavras. E aqui a gente pode tirar algumas lições para nós, né, como mães. A gente precisa estar sempre atenta. Como os nossos filhos estão nos tratando? Será que eles estão nos tratando com respeito? Como que é a resposta quando a gente pede algo para os nossos filhos? Será que eles respondem como Jesus, com respeito? Né? Será que nossos filhos têm expressado amor no tom de voz, no olhar, nas maneiras deles? A gente precisa, né, estar sempre observando o comportamento dos nossos filhos. E que isso não nos leve simplesmente a repreender ou ralhar, né, com os nossos filhos. Nós temos orientações também no espírito de profecia, que a gente não pode viver ralhando, né, com os nossos filhos e repreendendo o tempo todo. A gente tem que parar para pensar da causa para o efeito. Se meu filho não está me tratando com respeito, por que isso está acontecendo? Qual que é a causa? Né? Então, talvez eu mesma seja a causa desse desrespeito dos nossos filhos. Eu gosto muito da metodologia do Fingerprint Ministry, da Valéria Sita, que é psicopedagoga, e ela tem se vocês ainda não conhecem, vão lá no site dela, Fingerprint Ministries, Joyce, Cris, se vocês conseguirem digitar aí no chat, para o pessoal conhecer, ela faz uma assessoria com os pais, ela ajuda os pais a colocar a casa em ordem, né? E toda a metodologia dela é baseada em Colossenses 3:21, que fala: pais, não irriteis vossos filhos. Né? Então, às vezes, o desrespeito dos nossos filhos com a gente é causado pelas nossas próprias atitudes. Às vezes, de repente, nós mesmos não estamos respeitando os nossos filhos. De repente, a gente não tem tido um tom de voz adequado, suave, amoroso. Muitas vezes o nosso tom de voz, né, quando a gente manda os filhos fazerem alguma coisa, ou em qualquer situação, até numa fala normal, né? Às vezes tem mães e eu tenho essa tendência de falar mais alto, né? É, hereditário, mas a gente sabe que não há desculpa para o pecado, né? Então a gente não pode dizer, mas minha mãe era assim, minha avó era assim, né? Falava alto e de forma mais, com a voz mais irritante, né? A gente tem que cuidar muito com isso. Muitos de vocês conhecem o material do Sunlight, né? E uma das áreas ali abrangidas pelo material do Sunlight, quem não conhece o Sunlight pode ir lá no sunlightbrasil.com, se eu não me engano, né, meninas? Acho que é isso. Coloca aí também, por favor, no chat. Lá tem vários materiais, assim, muito bons, baseados na verdadeira educação, são materiais gratuitos. E esse material que eu vou falar não tem ali disponível em português, né? Vocês podem encontrar ele em inglês. Mas é um material, assim, que ensina os nossos filhos a cultivarem, ajuda os nossos filhos a cultivarem a voz. Então, uma das áreas de estudo, ali abrangido pelo Sunlight, é a voz. Ensinar os nossos filhos a falarem de forma correta, de forma clara, de forma agradável, né? Isso é muito importante. E a gente sabe pelo espírito de profecia também, né, no livro Educação, a gente tem muitas orientações sobre isso, sobre como deve ser a nossa voz. Ali fala que ensinar a língua materna para os nossos filhos não é só ensinar gramática. Eu sou da área de letras, né? Eu estudei letras e trabalhei como editora, como tradutora, então a gente
eu lembro que na faculdade tinha uma disciplina chamada sociolinguística, e, e eu achei muito interessante, foi uma das matérias que eu mais gostei na faculdade, porque mostra que língua não é só gramática, a língua é muito mais ampla, né? Então ali fala sobre o aspecto oral da voz, a importância da oralidade, que antes mesmo da gente estudar gramática, né, antes mesmo da gente saber escrever, a gente já sabe a língua, a criança já sabe a língua. Então, no livro Educação, está escrito que, inclusive nessa matéria, né, de sociolinguística, fala que nós temos uma gramática implícita, né? Antes da gente ter contato, os nossos filhos terem contato com a escola, com a gramática ali, né, com os livros, ele já tem uma gramática implícita, ele já sabe, o falante da língua já sabe ali organizar uma frase, nunca aprendeu regra de língua, mas, né, só de ouvir os pais falarem, por isso a importância de nós falarmos bem, né, temos cuidado com o jeito que a gente fala, porque os nossos filhos vão imitar o nosso tom de voz e tudo mais, né? As palavras, né? Se a gente falar errado, eles vão falar errado. Então, esse é um aspecto muito importante na educação dos nossos filhos, um dos aspectos mais importantes. A voz, a fala, a língua, né? Inclusive o tom de voz. Então, é uma coisa assim para a gente pensar. Será que o tom de voz, né? Se o tom de voz, o seu tom de voz, o meu tom de voz, está ajudando nossos filhos a serem tranquilos? Está ajudando nossos filhos a serem obedientes? Então, lá na Bíblia está escrito que a resposta branda desvia o furor. Quando os nossos filhos vêm falar alto com a gente, de repente, né, desrespeitosamente, como que você responde? Eu tenho testado isso aqui em casa. Às vezes a gente se deixa levar pela irritação e responde do mesmo jeito. Mas quando se nossos filhos vêm irritados, né, e de uma forma inadequada falar com a gente responde baixo, tranquilos, num tom de voz suave, isso acalma os nossos filhos. E a gente tem que ter isso sempre em mente, né? Aparentemente não tem, o que a gente está falando não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui, né? É um assunto assim paralelo, a gente está estudando sobre relacionamentos, mas tem a ver, né? A nossa voz, o nosso tom de voz tem tudo a ver com relacionamentos. Não só no nosso relacionamento com os nossos filhos, mas com o nosso cônjuge, com as pessoas à nossa volta. Né? O nosso tom de voz diz muita coisa. Alguém gostaria de comentar sobre essas questões que a gente falou até aqui? Só um comentário a respeito disso que você está falando. Tá baixinho, tá bem baixinho. Tá baixinho? Deixa eu ver se Aí, fica mais alto. sim. Uma vez, o meu filho mais novo, fiquei irritada, né? E fui falando com ele ali, irritada, né? Pra fazer as coisas e tal. Aí ele parou assim, olhou pra mim assim: Mamãe, desse jeito que você fala, eu não consigo obedecer. Aí eu parei assim, pensei, refleti, né? Então aí a gente quer que eles falem respeitosamente, que eles obedeçam, mas a gente acaba não colaborando para que eles possam aprender como fazer isso, né? Eu percebi ali que eu não estava dando um bom exemplo, né? Prático de como agir. Verdade. Ok, Joyce, pode falar. Você falava aí, eu estava lembrando de um outro texto que está mais à frente, desejado, que fala que Jesus não, falando em relação a Jesus e aos discípulos, né? Que Jesus não sermoneava como fazem os homens de hoje em dia, né? Então, Jesus, ele não dava sermão. Eu fiquei pensando nisso, porque muitas vezes a gente dá muito sermão, né? Quem fala muito, mulher fala muito, e, e há mulheres que falam mais ainda, né? Eu sou uma delas. Então, às vezes eu fico meio pensando que o menos é mais, né? Às vezes eu falo uma coisa para minha filha, ela fala, mãe, e repito. E às vezes repito por uma terceira vez, vai que ela não escutou, né? Ela fala, mãe, você já falou, eu já entendi, mãe, por favor. Ela põe a mão assim, por favor, mãe. Aí eu lembro, para falar menos, né? Então aqui está falando que Jesus não fazia isso. E além disso, Jesus, ele não dava, não ordenava os seus discípulos. Não que a gente não possa dar ordem, não deva dar ordem para os nossos filhos. Mas ele não ordenava o que eles tinham que fazer, mas trazia-os consigo, né? Segue-me. Então, isso nos remete a Deuteronômio 6:7, né?
que é no caminho, né? Enquanto a gente faz, enquanto a gente está junto ali, porque eu percebo na minha prática diária que os momentos de mais desafiadores são quando eu ordeno alguma coisa e me ausento, porque ela quer estar perto. Então, se eu convido, vamos fazer algo, né? Vamos, ó, faz isso aqui, que eu estou fazendo isso aqui, às vezes no mesmo ambiente, as coisas fluem melhor, porque ela quer companhia, quer conversar. Eu sei que há espaço para todas as coisas, mas para mim, a criança tem que ter um momento lá da hora dela, de ficar quietinha, tem que saber ter autocontrole. Mas para mim fez muito sentido isso, sabe? A gente não, de aproveitar mais o tempo estando junto, sem dar sermão, né? Mas mostrando como é. E esse, se a gente analisar a vida de Jesus, ele sempre fez isso, né? No meio, nas parábolas, enquanto ele fazia os atos de bondade, a obra dele, ele não dizia como devia ser feito, ele mostrava como fazer, né? Isso atraía as pessoas. Se funcionava para os discípulos, certamente vai funcionar com os nossos filhos também, né? Isso vale para o tom de voz, né, para o jeito de falar. A gente precisa Com mostrar, certeza. não só falar, né? Imagina você falar assim para o seu filho, fala baixo, e dá um grito, né? Eu já fiz Quem isso. já não, quem não fez isso, né? Então, totalmente incoerente, né? E a gente tem visto aqui que a incoerência é uma das coisas que mais afastam os jovens de Deus, a incoerência dos pais, a incoerência dos líderes. Falam uma coisa e fazem outra, né? E a gente estudou aqui também teve um estudo sobre religião de fachada, que a gente viu que os discípulos, esse era o problema dos discípulos, não, dos líderes da igreja, né? Os rabis, os fariseus, o problema deles era a hipocrisia. Então, eles falavam uma coisa, pregavam uma coisa e faziam outra. Então, a gente não pode não cair nesse erro. E uma outra coisa também, o que a Joyce falou, tem a ver com o estudo que a gente fez por último, nas últimas semanas, né? Liberdade para pensar e agir. Então, mais do que ordenar, né, em vez da gente ficar, a gente estudou isso, né, em vez da gente ficar ordenando, mandando a criança fazer tudo naquele tom autoritário, a gente precisa conquistar, né, o coração da criança, como a Joyce falou, né, Jesus convidava os discípulos, né, não era simplesmente, vem, né, me segue, era um convite, né, e o tom de voz vai ajudar nisso aí, né, vai ajudar a criança a entender se eu estou ordenando de forma, assim, ríspida, autoritária, obrigando, ou se eu estou convidando nossos filhos a virem a Jesus, né? É diferente, né? Claudete, pode falar. No tópico anterior, você mencionou a respeito do orgulho de Maria como mãe. É que nem eu perguntei para a Sara outro dia, né? A gente tem a questão da honestidade, quando ela falou sobre a modéstia cristã, né? O que seria um traje honesto, né? E um traje desonesto. E aqui no caso do orgulho de mãe, então quer dizer que, porque a gente vê o orgulho como algo ruim, inclusive a Bíblia condena o orgulho. E aí, como que então existe orgulho santo? Como que é esse orgulho de Maria? Não, a gente sabe que Maria não foi, como alguns creem, né? Não foi imaculada, né? A gente sabe que o único que não pecou foi Jesus. Então, aqui não diz se ela pecou naquele momento, né? Mas pode ser que ela tenha errado nesse sentimento que ela teve ali naquele momento, né? Não sei. Mas nem tudo que está escrito, a gente tem que entender assim, né? Que o que está escrito, nem tudo que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, é o como deve ser. Às vezes está relatado ali como a pessoa agiu, mas não quer dizer que foi o certo, né? Então a gente tem relato de várias coisas que não foram certas, né, na atitude, para a gente aprender com o erro dos personagens ali, né? Então, aqui não fala se ela agiu certo, se ela agiu errado, né? Mas aqui está dizendo só que ela teria sido mais que humana se não se houvesse misturado ali esse orgulho, né? Só que, por outro lado, a gente sabe, assim, tem um texto, se eu não me engano, no Parábolas de Jesus, que diz assim, colaborando nossa vontade com a vontade divina, ela se torna onipotente. Então, aqui está escrito, bom, então,
se ela não tivesse demonstrado esse orgulho, ela teria sido mais que humana. Então não tinha como ela não ter demonstrado esse orgulho, porque ela era humana. Só que esse texto diz que quando a gente está ligado a Deus, a nossa vontade está submissa a de Deus, quando nós estamos realmente conectados a Deus, submissos a Deus, a nossa vontade se torna onipotente. Por quê? Porque se une a nossa fraqueza, a onipotência de Deus, né? Então, não sei, talvez naquele momento faltou isso, né? Essa conexão, assim, contínua com Deus, não sei, né? Para a gente pensar aí, para a gente refletir. Mais alguém quer comentar? A gente está na pergunta 3 agora do nosso estudo. Oi, Marili, me ouve? Quem está falando? Julie. Oi, Julie. Julie. Oi. Vamos dizer aqui, conseguiu participar? Consegui. Eu achei muito importante essa parte, assim, porque a gente se identifica em certa parte, né, com Maria, porque imagina quando a gente vê nosso filho fazendo uma coisa correta, quando a gente vê nosso filho que tudo que a gente ensinou para ele, puxa, tá dando certo, olha lá, ele entendeu. A gente fica com um certo, é uma alegria, né? É um orgulho de mãe, né? Falei, um traço natural do orgulho de mãe amorosa. Eu acho que todo mundo se identifica, né? Quando vê o seu filho realmente praticando, agindo conforme a gente ensinou. Então a gente se identifica com Maria, né? Como sendo também essa mãe amorosa que sente uma alegria, né? Quando vê o seu filho fazendo algo assim. Mas aí depois, nesse mesmo parágrafo depois, a irmã vai dizer que quando Maria viu os muitos olhares voltados para Jesus, ela anelava que ele demonstrasse que era realmente honrado de Deus, né? Ele esperava que naquilo ali houvesse oportunidade para ele operar um milagre diante deles. Então, é o orgulho natural de mãe amorosa, misturado, né, com as esperanças que ela tinha, com a natureza pecaminosa. Então, eu vejo como você falou mesmo, assim, a gente tem os nossos sentimentos, mas a gente também, se não submeter isso à vontade de Deus, aí a gente pode ultrapassar, né, esse ponto aí de possível pecado, né, que a irmã comentou aí. Então é bom a gente ficar atento, né? Eu até comentei com meu esposo essa semana passada. Chegam muitos relatos de mães, né, pra gente comparando os filhos delas com a nossa. Eu queria que fosse assim, olha que linda, tal. E eu falei para ele, a gente tem que ter muito cuidado para não exaltar nossa filha, para não colocar ela no pedestal, né? Relatar que ela é humana como todas as outras crianças, que ela também desobedece, que ela também tem os seus momentos. Então, é muito complicado isso do orgulho, acabar não subindo, né, a nossa cabeça e exaltando o nosso filho, fazendo a outra mãe se sentir culpada, né? Por exemplo, a nossa filha tem um certo tipo de comportamento na igreja. E aí a gente vê outra mãe que tem dificuldade de controlar o filho ali na igreja. Aí vem até a gente, comenta, e a mãe já se sente culpada, né, por não conseguir controlar o filho, por o filho não ser reverente, e vem até nós falar, perguntar. Então a gente tem que ter muito cuidado para não oprimir mais ainda essa mãe, né, dizendo, olha, é assim que você tem que fazer, você tem que tentar assim, assim, assim. Pelo contrário, o temperamento às vezes é diferente mesmo, tem que ter paciência. A minha também tem dia que não quer ficar sentada. Então, a gente ajudar as outras mães, né, para colaborar, né, com a educação delas. Sim. E também devemos tomar cuidado com as expectativas, né, com as nossas expectativas em relação ao filho. Então, Maria ali naquela festa, ela estava com algumas expectativas em relação a Jesus. Naquele caso, parecia que Jesus não ia atender as expectativas dela, né, porque ele falou que tenho eu contigo, né, não chegou minha hora, mas depois ele terminou fazendo o milagre, né. Ali ele atendeu a expectativa dela, mas poderia não ter atendido, ela poderia ter ficado frustrada. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas expectativas. Então,
a gente, muitas vezes, nós, mães, nos frustramos com nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os amigos, com os irmãos da igreja, por causa das expectativas que a gente tem, né? Então, às vezes, o problema não é tanto o comportamento do outro, mas as minhas expectativas em relação ao comportamento do outro, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Claudete aqui no chat perguntou, esse orgulho não seria uma espécie de satisfação? Sim, creio que nesse sentido mesmo, né? Como a Julie falou aqui. A Miriam falou, acredito que a palavra orgulho foi para deixar claro que ela era humana, para tirar a impressão de que ela era diferente das outras pessoas. Interessante, né? Porque tem gente que diz que Maria era, né, acima de outras mulheres, acima de outras mulheres, né? E aqui a gente vê que não, que ela era humana, bem humana, né? Ela era dependente de Deus como nós somos. Em fase de aprendizado, aprendemos dia a dia com Cristo. Isso mesmo. Leilane, pode falar. Eu sei que você não chegou ainda nessa parte, eu vou avançar um pouquinho, tá? Desculpa. Mas é que a gente fica, né, com essa sensação, se a gente já não tivesse lido o relato bíblico, a gente iria achar que ele não ia operar milagre nenhum ali, não. Mas mais pra frente já fala, né, foi para honrar a confiança da sua mãe e fortalecer a fé dos seus seguidores que ele realizou esse primeiro milagre. Então, aquele momento de tensão é quando você lê isso, é um alívio, né? E apesar de que antes já diz, né, que os deveres perante Deus são superiores até mesmo às relações humanas. Então, ele não fez só para agradar Maria, né, mas tinha um outro contexto ali que está explicado porque ele fez. Então, foi para honrar a confiança de sua mãe. Então, estava acontecendo ali uma explosão de sentimentos, né? É essa coisa do humano, pecador, né, cheio de orgulho pelo próprio filho, e ao mesmo tempo aquela fé, ela tinha fé, ela sabia quem era ele, né? E todos ali que conheciam Jesus e acreditavam nele estavam só esperando o momento que ele ia se revelar, né? E então imagina assim que ela devia estar coração a mil ali naquele momento. E ele honrou a sua fé, né? Então é muito bonito ver assim os detalhes, né, desse momento. E eu também sou muito grata por Espírito de Profecia, além das orientações todas, esses detalhes que nos trazem, né, muito detalhe, muito gostoso a gente ler isso. Sim, eu sempre falo assim, para que ficar inventando detalhe para contar história para criança? Às vezes a gente vê histórias sendo contadas com detalhes assim que não existem em lugar nenhum, né? É só na cabeça da pessoa que está contando. E aí eu fico pensando, para que inventar, gente, né? Misturar o fictício com a realidade, né? A palavra de Deus é muito clara em dizer lá em Filipenses, né, que a gente só deve usar, pensar no que é verdadeiro. E os nossos filhos também. Então, por que não usar os detalhes do espírito de profecia? Se quer ampliar a história que está na Bíblia, use o espírito de profecia, já é suficiente, né? O tanto de detalhe que a gente tem aqui, né? E muito bom isso que a Leilane falou, né? É interessante que Jesus, naquele caso, ele achou por bem atender as expectativas da mãe, né, naquela situação. Então, ele se preocupou com a mãe, né? Ele fez também por amor à mãe, né, para fortalecer a fé dela. Com certeza, ele percebeu ali, ele sabia que ela estava passando por um momento difícil, né? Que ela precisava daquilo para se sentir mais animada, né, mais forte. Muito, muito bonito mesmo. Mais alguém? Podem comentar também no chat, tá? Que a gente lê aqui. Bom, então, temos aí mais um tempinho. Continuando, então. Então, o que que é a reação... Então, a gente viu aí, né, a reação de Maria e de Jesus. Então, a reação de Jesus foi dar aquela resposta, né, que pareceu ríspida, mas a gente viu que não era. E qual foi a reação dos dois? O que mais fala ali no Desejar de Todas as Nações sobre a reação de Maria e de Jesus? Está nas páginas 93 e 94. Então, aqui fala também, ó,
na página 94, página 93, parágrafo 4, que diz assim, que havia o risco de Maria olhar as suas relações com Jesus como lhe dando sobre ele especial direito, bem como de até certo ponto dirigirem sua missão. Então, aqui na resposta de Jesus foram duas frases, né? Então, primeiro falou assim, mulher, que tenho eu contigo? Essa parte que parece mais ríspida, né? E aí depois ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Então, por que Jesus falou isso? Porque havia o risco de Maria pensar assim, eu sou mãe de Jesus, né? Então eu tenho o direito de dirigir, talvez não conscientemente, né? Mas se achando no direito de continuar dirigindo os passos de Jesus, né? Jesus já tinha ali 30 anos, né? E agora ele passou 30 anos submisso à mãe, aos pais. A gente leu ali, depois que ele saiu do templo, com 12 anos de idade, a gente esse período dos 12 aos 30, não tem praticamente nada, né, escrito sobre esse período da vida de Jesus, não tem muita coisa. Tem o capítulo 9 do Desejar de Todas as Nações, que fala sobre a juventude, né, também, mas não tem tanta coisa, assim, sobre esse período, né. Mas está escrito na Bíblia que, depois que ele voltou do templo, ele ficou até os 30 anos de idade vivendo com os pais e sendo obediente aos pais. Mas agora mudou a situação, né? Então Maria precisava entender isso. Agora não era mais Maria que ia dizer o que o filho tinha que fazer, né? Agora ele tinha uma missão especial, diferente, né? Então Maria precisava entender, né, isso. E aqui diz também que isso também é uma lição para a gente, né? Porque a gente, como a gente também estudou nas últimas semanas, no estudo anterior, a gente não pode educar nossos filhos de forma que eles sejam para sempre dependentes da gente. Então, eu fui criada por pais muito, assim, super protetores, né, muito autoritários. Então, eu lembro que quando eu fui casar, eu fui escolher o vestido, minha mãe queria escolher meu vestido de casamento. Eu fiquei indignada, né? Tipo, ela não concordava com o vestido que eu queria, né? Claro, eu acho que a gente pode dar conselhos, mas ela ficou realmente chateada porque eu não escolhi o que ela queria. Então, tipo, né, tipo isso, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não ser assim. A gente tem que aos poucos ir afrouxando, né? Ensinando nossos filhos a tomarem suas próprias decisões, entender que nossos filhos, na verdade, não são nossos, eles são emprestados, e a gente precisa devolver para Deus, a gente precisa educar os nossos filhos para Deus. E na verdadeira educação, esse é o objetivo. Então, a verdadeira educação é um preparo missionário, está escrito, né? Então, a gente precisa preparar nossos filhos para assumirem a missão deles, para eles cumprirem a missão de Deus, né? E não querer que eles fiquem eternamente, assim, dependentes de nós, fazendo o que a gente quer, né? Então, é difícil essa fase. Eu cheguei numa fase agora da minha filha mais velha, né, que é a adolescência, é uma transição aí, né? E a gente vê várias mudanças, né? Já começa, é diferente já, né? A criança, o filho já toma mais decisões, e a gente, às vezes é difícil para a mãe se adaptar a essa nova fase dos filhos, né? E esses dias eu estava conversando com algumas mães que têm filhos mais velhos, né? Estão numa fase mais avançada, pegando conselhos com elas sobre vários aspectos. A gente teve, nossa, uma conversa longa, e elas me ajudaram bastante, elas compartilhando a experiência delas, né, na educação, em vários aspectos. Porque a gente, às vezes, chega nessa fase, a gente às vezes fica meio confuso. E agora, né? Mudou. Não é mais aquela criancinha que eu posso falar, é isso, né? Tem que ter mais liberdade para pensar, né? E a gente ensinando o filho a tomar as decisões certas, né? E direcionando, como diz o Espírito de Profecia. A gente não pode forçar, Deus não nos força. A gente deve guiar a vontade dos nossos filhos, né?
E isso é uma coisa difícil, às vezes a gente não sabe na prática como fazer isso. Por isso que a gente conversou tanto, né, no estudo anterior sobre aquele assunto, né? E aqui diz também que Jesus agora deveria estar livre para fazer a vontade de Deus. Essa palavra assusta a gente, né? Eu percebi, assim, que no estudo anterior, o título era Liberdade para Pensar e Agir. Só pelo título eu vi que algumas mães já ficaram assustadas. Como assim, né? Dar liberdade para meu filho pensar e agir, né? Como que é isso? Né? Com que idade? Como que funciona? E assusta um pouco essa liberdade. Assusta mesmo, né? E o fato de Deus ter nos dado essa liberdade para pensar e agir como filhos que nós somos dele, demonstra o amor de Deus. Quem ama dá liberdade, né? Claro, com tudo tem seu tempo determinado, né? Claro que a gente não vai dar liberdade total, né, para uma criança pequena, né? É um processo, mas tem que caminhar para esse sentido, né? Então aqui, ó, Jesus devia estar livre para fazer a vontade de Deus já na fase que ele estava ali, né? Maria precisava deixá-lo livre para isso. Essa lição destina-se também a nós. Os direitos de Deus são superiores mesmo aos laços das relações humanas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. E às vezes na igreja, no lar, na igreja, ocorrem situações, problemas, conflitos gerados exatamente por causa disso aqui. Porque nós ou os outros não entendem que os direitos de Deus são superiores aos laços das relações humanas. Como diz em Atos 5:29, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Jesus tinha isso muito claro em mente. Mais importa obedecer a Deus do que a minha mãe. Eu amo muito a minha mãe. Mas mais importa obedecer a Deus. Então, se a vontade da mãe dele fosse em oposição à vontade de Deus, Jesus não atenderia a expectativa de Maria. Mas ele viu que naquele momento dava para conciliar a vontade da mãe com a vontade de Deus, né? Mas nem sempre vai dar. Então, quando houver esse choque, eu tenho ensinado isso para as minhas filhas, às vezes é até difícil falar isso para elas, né? Mas eu já falei algumas vezes para elas, né? Se algum dia a mamãe falar alguma coisa que vai contra o que a palavra de Deus diz, obedeçam a Deus, né? E a gente precisa ensinar, dar essa liberdade para os nossos filhos de obedecerem a Deus, né? E a gente, às vezes, pode errar, e a gente precisa reconhecer, precisa pedir perdão, né? Enfim, os direitos... então, nenhuma atração terrestre nos deve desviar os pés da vereda que ele nos manda trilhar. E eu vejo muitos casos aqui, eu tenho visto muitos casos, assim, com o Ministério Familiarizando, né, que a gente entra em contato com muitas famílias, com muitas mães, assim, com o coração apertado, passando por situações muito difíceis no lar, por causa disso. Porque estão presas a relações terrenas, porque não conseguem se libertar de talvez um relacionamento opressor, né, eles não conseguem, não se sentem livres, algumas mães, algumas mulheres que não se sentem livres para obedecer a Deus. Por quê? Porque o parente, o esposo, ou a mãe, ou o pai, acha que tem que ser daquele jeito. Deus diz uma coisa, e o parente, ou o irmão da igreja, ou o líder da igreja diz outra coisa. Então, é um conflito muito grande, um dilema muito grande, né, que a gente precisa resolver de joelhos. Só Deus para nos dar essa força para agir com essa independência, né, com essa autonomia. E a gente sabe que está chegando um tempo muito difícil na história do mundo, que vão tentar tirar a nossa liberdade, né, de todas as formas. Mas ninguém pode tirar a nossa liberdade de obedecer a Deus. As pessoas podem tirar nossa liberdade de ir e vir, podem nos prender, mas ninguém pode tirar nossa liberdade de consciência. Então a gente tem que ter muito cuidado para não
levar nossos filhos a violarem a consciência deles, para nós não violarmos nossa consciência, né? Se submetendo ao que os outros desejam, ao que a sociedade impõe, quando tem alguém superior dizendo para a gente fazer outra coisa, seguir outro caminho, né? Uma questão difícil, né? Seu parentesco com Jesus, né, o parentesco de Maria com Jesus, não a colocava para com ele em posição diversa, espiritualmente, da de qualquer outra alma humana. O laço de parentesco entre eles não a coloca de maneira alguma em pé de igualdade com ele. Que está dizendo que Maria não estava em pé de igualdade com Jesus, só porque ela era mãe de Jesus, né? As palavras ainda não é chegada a minha hora indicam que todo o ato da vida de Cristo na Terra era cumprimento do plano que existira desde os dias da eternidade. E é muito lindo a gente ver, assim, como Jesus cumpriu cada detalhe, o plano de Deus, assim, exatamente, né, estritamente, cumpriu, assim, o plano de Deus em cada detalhe. E a gente viu isso também no estudo que fala sobre a organização do tempo. Né, quando a gente estudou ali sobre a vinda, o nascimento de Jesus, a gente sabe que Jesus nasceu no tempo exato, conforme a profecia. Existem as profecias, né, ali a profecia das 70 semanas, que mostrava o tempo exato que Jesus devia nascer. Então, Jesus nasceu conforme o plano de Deus, seguiu o plano de Deus para nascer, para começar o seu ministério em cada detalhe, né? Então, aqui, fala, o fato dele dizer, ainda não é chegada a minha hora, é sinal de que ele estava esperando o momento certo para começar a sua obra. O momento certo conforme a vontade do Pai, conforme a vontade de Deus. E que exemplo que é isso para nós. Nós precisamos ensinar nossos filhos assim também, a serem submissos em cada detalhe, né? Não de forma arbitrária, como a gente tem falado aqui, mas com amor, né? Ensinar nossos filhos a serem submissos, a serem pontuais. Então, nesse estudo, voltem lá, se vocês ainda não fizeram esse estudo da administração do tempo, como administrar o nosso tempo, nossa rotina, né? A questão da pontualidade. Voltem lá, estudem, tem os vídeos no canal do Ministério Familiarizando, no YouTube. Tem o guia de estudo também, acho que é o estudo 9, que mostra a importância de nós sermos pontuais. Pontuais. Eu tenho muita dificuldade com a pontualidade. Por quê? Porque nós somos representantes de Deus para os nossos filhos. E Deus é pontual. Tudo, como a gente viu aqui, né? No plano de Deus, tudo se cumpre estritamente conforme a profecia. Então, a profecia, assim, a gente tem estudado aqui o Apocalipse no nosso culto familiar. E é maravilhoso a gente ver, assim, o cumprimento de cada detalhe na profecia. Não sem atraso, né? Pode parecer que está demorando, mas nada, Deus não atrasa nada, nada. E nós precisamos representar direito o caráter de Deus, né? Sendo pontuais e ensinando nossos filhos a serem pontuais em tudo, né? Ao andar entre os homens, porém, Jesus era guiado passo a passo pela vontade do Pai. Não hesitava em agir no tempo designado. Então, a gente tem um texto também do Espírito de Profecia que diz que Jesus não fazia planos para ele mesmo, assim, para o futuro, né? A cada dia, de madrugada, cedinho, ele perguntava para Deus, qual o teu plano para o Pai, né? Porque ele próprio era Deus, né? Interessante. Mas ele, apesar de ele mesmo ser Deus, é difícil a gente entender isso, né? Que Jesus era 100% humano, 100% Deus. É um mistério, né? Da piedade, o mistério da encarnação. Mas, apesar de ele ser Deus, ele era submisso ao Pai, né? Então, no início, está escrito que no início de cada dia, ele perguntava para Deus, Senhor, qual é o teu plano para mim hoje? E ele mesmo disse para nós, disse para os discípulos, né? Basta cada dia o seu próprio mal. E a gente, às vezes, vive ansiosa, nós mães, né? Muitas de nós somos ansiosas, porque a gente não faz isso, porque a gente não segue exemplo de Jesus. Se a gente, no início de cada dia,
a gente acordasse mais cedo, antes dos filhos acordarem, né? Um tempo suficiente para a gente orar, para entregar nossa ansiedade, nosso coração a Deus e perguntar para Ele, qual é o teu plano para mim hoje? Nosso dia seria diferente, né? Então, desde que eu comecei a fazer isso, quando eu faço, né? Porque às vezes eu termino falhando também. Quando eu faço, sigo esse método de Jesus, o dia funciona que é uma beleza, né? Então, primeiro, buscar primeiro o reino de Deus. Você começa o dia ali em comunhão com Deus. Depois você acabou seu momento de devocional ali, né? Orou bastante. Você sentiu assim que tá. Você não pode levantar da oração, não pode sair da sua comunhão com Deus enquanto você não sentir assim que você ainda está ansiosa, que você ainda não se entregou a Deus. Depois que você teve aquele momento, Deus te acalmou, acalmou o seu coração, pergunte para Deus, Senhor, qual é o teu plano para mim hoje? Abre a sua agenda ali, né? Pega um papel e planeja o seu dia, né? Conforme Deus vai te orientando, pede para o Espírito Santo ir te orientando. Como vai ser meu dia hoje? Era assim que Jesus fazia, né? Na vida dele, toda a vida dele foi assim, né? Foi para honrar a confiança de Maria. Isso aqui a Leilane já falou, né? E fortalecer a fé dos discípulos que ele realizou o primeiro milagre. Alguém gostaria de comentar sobre esse ponto? Eu vi assim que a Maria, quando ela falou para Jesus que acabou o vinho, nós mães estamos ali na organização, principalmente a gente na igreja, em casa, né? O que nós fazemos? A gente está ali organizando, está preparando, já vem aquela preocupação, tem tudo, tá tudo certo, tá tudo em ordem. E aí ela olha e fala, acabou o vinho. Então ela procura, Jesus, o que ela entendeu ali? Jesus era filho dela, no caso, né? Então ela é, se sentiu liberdade de falar com ele. Ela já não falaria isso com os demais, talvez. Então ela sentiu a vontade de falar ali. Eu penso que ele ali naquele momento não queria que ela expusesse ele, tipo assim, o que tenho eu contigo, né? Aí ele fala, não é chegada a minha hora, porque na hora ele não poderia interferir no evento ali que estava acontecendo. E ele não poderia, mesmo ele sendo filho, e ela sabendo do que ele teria capacidade de fazer, ele não poderia antecipar o momento de servir o vinho ali, de fazer o milagre, no caso espiritual, né? Então tem a aplicação prática e tem a aplicação espiritual, onde Jesus quer dar uma lição ali de forma subjetiva, mas se imagina nós mulheres, que temos o emocional à flor da pele, se o nosso filho fala isso para nós como mães controladoras, qual que é o sentimento? E uma mulher controladora, uma mulher emocional, né? Vai ficar de mal desse filho por um tempo, aí não vai nem querer ver os netos, né? Então é um cuidado que nós temos que ter, porque é claro que a Bíblia não amplia todo o contexto, porque coloca ali somente o que vai ser de aplicação espiritual, mas trazendo para as coisas naturais do nosso dia a dia, nós vemos isso, acabou o vinho, a gente está ali organizando a festa, e a gente, o nosso filho, é comum a gente pedir para o nosso esposo, para o filho, para o sobrinho, para quem tiver mais familiaridade conosco, a gente vai pedir para aquela pessoa providenciar aquele recurso, né, para não faltar. Mas aí Jesus tem duas aplicações, no caso a aplicação espiritual é que não era chegada a hora ainda dele se manifestar. Sim. Quantas lições, né? A Leilane falou assim, a nossa meta deve ser criar filhos independentes de nós pais. Verdade. A Cátia colocou, Maria conhecia o filho que ela tinha. A gente precisa conhecer nossos filhos a nós mesmas. Estamos vivendo uma fase da história do mundo que há muito transtorno de atenção, TOD, né? TEA, superdotação, e os cérebros funcionam de forma diferente. Entender os nossos filhos e a forma como agem e por que agem é muito importante. Essa falta de conexão, de conhecimento, pode provocar a irritação deles e da mãe também. Precisamos muito de Deus, porque Ele nos guia e nos orienta. Muita oração e jejum.
Verdade. Precisamos conhecer nossos filhos, né, e a nós mesmos. E Michele diz que Jesus, apesar de Deus, não utilizou sua divindade. Essa foi uma das suas tentações. Exatamente. Não usou a divindade. Até aquele momento, ele nunca tinha feito nenhum milagre, como está escrito aqui, né? E mesmo depois que ele começou a fazer milagres, está escrito que ele nunca fez milagres para ele mesmo. Então, era com certeza uma tentação para ele. No deserto da tentação, a gente viu isso, né? Ele podia ter transformado as pedras em pães, mas ele não transformou. Por quê? Ele sabia que o poder dele, divino dele, era para ser usado em prol das pessoas, para o bem dos, né, no cumprimento, conforme a vontade de Deus, para cumprir o plano de Deus, conforme Deus orientasse, né? Mais alguém? Vem aí, né? Às vezes a gente lê às vezes a gente lê os textos da Bíblia de forma corrida, né? Sem parar para pensar, para refletir. Quanta lição a gente pode extrair de um trechinho tão curto, né? A gente está deixa eu ver aqui, a gente está no verso 4. Até agora a gente só estudou dos versos 1 a 4. Então tem muitas lições para a gente extrair. A gente precisa cavar, né? Como a Bíblia nos orienta. Cavar a palavra de Deus. E a vida de Jesus é um exemplo, né, para nós mães. Tem muitas lições para nós mães. Ele é o nosso grande exemplo. Eu achei muito bonito o que uma mãe falou na pesquisa que a gente fez. Ali no grupo, nós temos um grupo no WhatsApp. Quem ainda não está no grupo, pode entrar pelo familiarizando.org. E a gente colocou ali uma pesquisa para vocês responderem. Várias pessoas já responderam, quem puder. Vou pôr hoje de novo lá. Me ajuda a lembrar aí, Cris, Joyce. As respostas de vocês vão nos ajudar no direcionamento aqui da Escola do Mestre para Mães. E eu achei muito interessante algumas respostas, né? A gente perguntou se a Escola do Mestre tem ajudado, mudou alguma coisa na vida depois que começou a participar aqui, né? E teve uma mãe que falou que uma das coisas que ela tem aprendido é exatamente o que a gente estudou no estudo anterior. Ela tem tido mais liberdade, se sentido mais livre para seguir o assentos do Senhor. Ela tem buscado, assim, como a gente tem estudado aqui, são importantes os conselhos. Essa troca de experiência é muito rica, né? A gente aprende muito umas com as outras. Às vezes a outra enxerga coisas que a gente não enxergou, né, naquele texto. E a gente se complementa, né? Mas a gente não pode ficar esperando que a resposta venha de pessoas, né? A solução para o nosso problema venha das pessoas. Deus pode usar, sim, os outros, né? Mas a resposta certa vem do Senhor, é que a palavra de Deus diz. Então, a gente tem que ter cuidado para não depender de outros para nos dizer o que fazer. Então, e essa pessoa falou isso, né, que agora antes ela ficava dependendo muito de outras mães dizerem o que elas fazem com os filhos para ela fazer também aquilo. E a gente sabe que às vezes o que as outras mães estão fazendo não vai funcionar no nosso caso. E ela falou que hoje ela tem buscado, assim, as soluções para os problemas dela na palavra, no espírito de profecia, na Bíblia, né? Olha só, um texto, assim, que aparentemente não tem a ver com educação, né, com maternidade, mas quantas lições a gente tem extraído de cada capítulo desse livro, né? Então, a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. E a gente precisa aprender a ter essa independência, né, para buscar a solução na palavra de Deus, né? Nosso tempo está no finalzinho já, nem vou começar então a pergunta 4 aqui, senão a gente não vai conseguir concluir, mas nessa semana, continuem aí estudando esse assunto. Na terça-feira que vem a gente começa com a pergunta 4, né, como foi o milagre de Jesus, propriamente dito, né, e hoje a gente vai deixar o grupo aberto no WhatsApp, vocês podem comentar ali sobre o estudo que a gente fez, podem tirar dúvidas, compartilhar dicas, compartilhar talvez materiais, coisas, né, que tem a ver com o que a gente tem estudado, mas só com o que a gente pede, assim, que vocês tenham cuidado de
ter certeza, assim, de que o que vocês vão compartilhar está alinhado com o que a gente tem estudado aqui, com assim diz o Senhor, tá bom? A Michele fez um comentário. Nós também podemos fazer milagres, entre aspas, isso não nos torna divinos, mas Deus age através da nossa fé. Falta-nos fé para Deus agir. Isso foi o que aconteceu com Maria. Ela teve fé e Deus agiu através de Jesus. Isso mesmo. Nós podemos ser usados também, né, para milagres acontecerem, né? Por exemplo, através da oração, né? Através de uma oração pode acontecer um milagre na nossa vida, na vida de outra pessoa, né? Então, nós precisamos de fé, como Maria. Maria teve fé. Isso mesmo. Bom, acho que é isso, né? Mais algum comentário? Para a gente concluir aqui. Nós estamos muito felizes com a presença, ficamos muito felizes com a presença de todos vocês. Que Deus nos ajude, né, a continuarmos estudando aqui, participando da Escola do Mestre. Eu sempre digo que a Escola do Mestre não se limita a esse encontro aqui no Zoom. A Escola do Mestre é a gente buscar o Mestre, aprender do Mestre sempre, individualmente, seja em grupo, e a gente está sempre contemplando a Cristo, sempre pensando em Cristo, sempre estudando sobre Cristo, sempre imitando a Cristo. Isso deve ser a vida do cristão, né? Uma mãe cristã precisa ter isso em mente. Então, que Deus nos ajude nesse dia a ficarmos meditando, né, em tudo que a gente aprendeu aqui. Que isso não se perca durante o dia. O que a gente aprendeu aqui não se perca, a gente não esqueça durante o dia, né, no meio da correria ali, da rotina, que o nosso pensamento não se desconecte de Deus, né, mas que tudo isso aqui permaneça na nossa mente, né. Essa é a meditação, verdadeira meditação, que Deus nos orienta a ter, né, não é aquela meditação transcendental, que você esvazia a mente, pelo contrário, a meditação que Deus nos orienta a fazer é a que enche a mente das coisas de Deus. É encher a mente, é ter a mente de Cristo. Né? E eu acho isso fantástico, né? Lindo. E eu vivo orando isso, pedindo isso em oração, né? Senhor, me dá a mente de Cristo. Porque quando nós tivermos a mente de Cristo, muita coisa vai mudar na nossa vida, né? As atitudes, o comportamento dos nossos filhos vai melhorar, né? E o nosso também. Deus nos ajude. Vamos orar então. A Samara, um comentário aqui. Hoje o estudo foi para mim, confirmação de uma resposta de Deus. Como eu devo agir com meu filho? Deus responde nossas orações. Amém, Samara. Deus seja louvado. Exatamente. Deus nos conduza, né? Nos mostre exatamente o que fazer em cada situação da nossa vida. Vamos orar? Assim, a última coisa, por falar em oração, nós temos um grupo de oração para mulheres. Vocês podem participar ali, entrar pelo familiarizando.org e ali vocês podem compartilhar seus pedidos de oração, ali a gente pode orar umas pelas outras, e ali também a gente a gente vai avisando, né, quando tiver vigílias, a nossa próxima vigília vai ser no dia 19 de maio, anote aí na sua agenda. Nós, mães, precisamos de muita oração, né? E vamos nos unir em oração aí. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor, como é bom estudarmos a Tua palavra. Como é bom ver o exemplo de Jesus. Quantas lições preciosas nós temos aprendido aqui na Escola do Mestre. Muito obrigada, Senhor, pelo exemplo de Jesus, pela vida de Jesus, pelo exemplo de submissão que ele teve à sua mãe. Por favor, nos ajude a seguir o mesmo exemplo, a seguir o plano de Deus exatamente, a seguir o teu plano exatamente conforme a tua vontade. Toma no Senhor em tuas mãos neste dia, ajuda-nos a meditar durante este dia em tudo que nós aprendemos aqui, ajuda-nos quando surgirem situações difíceis neste dia, nos ajude, Senhor, a tomar cuidado com o nosso tom de voz, ajuda-nos a sermos respeitosos com o nosso esposo, com os nossos filhos, com as pessoas à nossa volta,
para que possamos dar bom testemunho de Ti e cumprir a missão que o Senhor tem para nós aqui, que é representarmos o Teu caráter. Obrigada, Senhor, por este encontro. Por favor, abençoa cada mãe, a cada família, e que o Teu Santo Espírito permaneça conosco o tempo todo neste dia, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com os nossos familiares, no nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito de